Amigos queridos do GPEC, boa noite. Meu nome é Rivailda, estou aqui mais uma vez, agradecida pelo convite, para conversarmos um pouco sobre esse evangelho. Hoje nós iremos comentar um pouco sobre a mensagem de Emmanuel no livro Fonte Viva, na Grande Romagem. Nesse momento, pedimos a todos que aquiete a mente, entrando em sintonia com o Pai. Vamos agradecendo a Deus pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse momento, mesmo que virtualmente, para refletirmos um pouco mais das lições trazidas para nós. Que o Mestre Jesus proteja-nos sempre e que encontremos nos seus ensinamentos a força para seguirmos em frente nessa nossa caminhada em busca da felicidade. Que a paz envolva todo esse nosso planeta e que a luz se faça em cada consciência. Agradecidos por tudo, pedimos ao Mestre que nos envolva sempre com a sua luz, que assim seja. Emmanuel traz para a gente, nessa lição, na Grande Romagem, uma passagem da carta de Paulo aos Hebreus, onde Paulo diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Abraão, o grande patriarca que está lá no Antigo Testamento, ele recebeu de Deus a missão de chefiar os hebreus e migrar para Canaã. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vem para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti um grande povo. Abraão obedece e vai sem saber mesmo para onde ele ia. Então começa aí a peregrinação pela fé. Quando eu vi esse título na Grande Romagem, eu me reportei a uma época passada, quando eu ainda era criança, morando no interior, que eu sou de Itororó, e lá era passagem para muitos caminhões que levavam aquelas pessoas, os romeiros, no início de agosto para a festa de Bom Jesus da Lapa. E ali nós ficávamos aguardando porque passavam aqueles caminhões lotados. Eram homens, mulheres, crianças, idosos, e iam todos na maior felicidade, cantando, usando um chapéu, lembro bem, com uma fita no chapéu. E eles iam naquele entusiasmo, mesmo passando por dificuldades, porque como a estrada era ruim, eles demoravam para chegar, passavam dias, dependendo de onde estavam saindo para chegar à cidade, mas a alegria estava estampada em cada rosto. E eles participavam da festa e voltavam na esperança que pudesse retornar no próximo ano. O que levava esse povo a fazer uma viagem daquela? A fé. Então nós vamos ver que a fé é algo que já nasce
em cada espírito. E a proporção que cada um vai evoluindo, essa fé vai se desenvolvendo. Então, ela é uma conquista interior. Ninguém chega para impor, para mostrar alguma coisa e a pessoa acreditar. A fé, ela está ligada à confiança. Então, para conseguir a fé, alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar-se eu sei. Isto é através do desenvolvimento do ser. Dentro da doutrina, nós temos já um conhecimento da fé de uma forma que é mostrada, onde não acreditamos por acreditar, mas a fé ela precisa ser raciocinada. Acreditamos porque sabemos que aquilo ali é verdade. Então temos certeza, não é mais o crer, mas o saber. Quando nós estamos aqui na nossa caminhada, nós somos chamados a cada momento a vivenciar essa fé, através dos ensinamentos do Evangelho que Jesus trouxe, mostrando para nós como devemos fazer para encontrarmos a nossa felicidade. Então, aproximadamente 1800 anos depois de Abraão, vem Jesus à Terra. E quando aqui chegou, conta-nos Humberto de Campos, no seu livro Boa Nova, que Jesus, saindo de Jericó a Jerusalém, já no começo da sua missão, e lá chegando, sentado como um peregrino nas imediações do templo, ele foi questionado por alguns sacerdotes. Primeiro, os sacerdotes sentiram assim atraídos por aquele olhar, aquele magnetismo daquele jovem que ali estava. Olharam e muitos saíram. Mas um sacerdote, Anã, ele foi questionar aquele jovem. E ele pergunta: Galileu, que fazes na cidade? E Jesus falou: passo em Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. E ele quis saber. O sacerdote, de uma forma irônica, ele pergunta: que pensas tu venha a ser isto? Jesus diz: esse reino é obra divina no coração dos homens. É a busca, é o reino de Deus que se faz e que se funda dentro de cada um de nós. Porque ele achava que aquele reino que Jesus estava falando era um reino material, um reino aqui da terra. E Jesus diz que os seus colaboradores, todos aqueles que irão participar desse reino, que eles viriam e vêm ainda de todas as partes do mundo. Emmanuel nos chama a atenção, nos convida a seguirmos como aprendiz do Evangelho, a seguirmos o exemplo de Abraão. Pela fé, ele seguiu sem nem saber para onde ia. E nós precisamos seguir o Evangelho pela fé, só que nós já sabemos, nós temos um conhecimento. O Evangelho nos mostra o caminho que precisamos seguir. Jesus trouxe para nós todo o ensinamento. O que devemos fazer para conseguirmos essa nossa felicidade, esse nosso crescimento, essa nossa mudança? Então, o reino de Deus, para essa construção que Jesus vem falar, essa fundação, esse reino precisa ser cada um construindo, e é um trabalho interno, é um trabalho de muita luta, não se consegue de uma hora para outra com facilidades,
mas precisa de sacrifício, precisa de trabalho mesmo intenso, de busca a cada momento. E nada vai ser para a gente seguir o Evangelho, para a gente seguir esses ensinamentos de Jesus, nós vamos encontrar muitas dificuldades surgem, mas nós temos um objetivo, nós sabemos o que nós queremos. O nosso objetivo é chegar a Jesus, é seguir os ensinamentos dele. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por ele. Então nós sabemos que o nosso destino é seguir esse caminho de Jesus para chegarmos ao Pai, para chegarmos à nossa perfeição relativa, que vai nos aproximando cada vez mais do Pai, da nossa felicidade. E para Emmanuel vem dizer isso, que as dificuldades surgem, muitas calúnias, muitas incompreensões, muitas lágrimas são derramadas, mas todos que procuram uma mudança para melhor na vida vão encontrar essas dificuldades. Nós vamos ver que Jesus passou por isso. Jesus passou por situações de muita incompreensão. Inclusive, ele era cobrado pelos fariseus, porque na multidão que seguia Jesus, ali não existia doutores da lei, ali não existiam pessoas de um conhecimento muito grande. Não, a multidão que seguia Jesus era de pessoas simples, sofredoras, eram ali de pessoas que estavam em busca de algo, mas muitas vezes até de cura do corpo físico, porque não entendia ainda a condição espiritual. A doutrina vem trazendo para a gente todo um conhecimento, vai nos dando toda esse consolo para seguirmos na nossa caminhada. Mas será que na época em que nós recebemos essa doutrina, será que veio assim de forma fácil? Será que Kardec e seus colaboradores não sofreram muitas injustiças, muitas perseguições, não tiveram muitas dificuldades para hoje nós estarmos aqui com essa doutrina, né, tão bela, tão esclarecedora, tão consoladora, e que nós vamos nessa nossa caminhada tendo como saber o caminho que vai nos levar mais rápido pela condição da fé raciocinada, de ter realmente uma compreensão de tudo aquilo, de todo aquele evangelho que Jesus trouxe e que nem sempre nós entendemos naquela época, e até hoje ainda algumas dificuldades surgem. Por quê? Porque Jesus falava muito por parábolas e essas parábolas nem sempre eram compreendidas, como ainda tem hoje algumas dificuldades. O Espiritismo vem trazendo para a gente um esclarecimento através do Evangelho. Nós temos assim uma compreensão maior das mensagens que Jesus trouxe para nós. Então, quantos queriam seguir Jesus? A caminhada de busca, ela tem que ser seguida cada vez com mais força, essa mudança interior. Nós somos chamados a cada dia a vivenciar isso. Jesus passou por situações de incompreensão, dentro também do grupo dele, daquele grupo que estava convivendo todos os dias. Por quê? Porque as pessoas ainda não estavam em condições de compreender a sua mensagem. Simão Pedro, ele chega em um momento e ele pergunta a Jesus: e aí, se por acaso, Jesus, e se
o amigo não compreender, ou se encontrarmos ingratidão junto com aquelas pessoas que estão juntos a nós, como devemos fazer? E Jesus responde: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa. Nós ainda estamos assim, nós queremos recompensa, nós amamos alguém, mas queremos também receber o amor em troca. Nós damos e queremos receber em troca alguma coisa. E Jesus fala: devemos fazer sem aguardar recompensa. Precisamos abrir mão de muitas coisas para seguirmos o reino de Deus. Precisamos renunciar a muitas coisas. Então, quando Jesus estava ali, naquela multidão que estava seguindo, Jesus levava a sua palavra às pessoas e aquela palavra entusiasmava muitos que estavam ali. E todos queriam seguir Jesus, queriam trabalhar, abrir mão de tudo para seguir. Mas só que para seguir, eles não queriam abrir mão daquilo que era necessário na vida. Então nós vamos ver que Jesus ali, quantos no Evangelho vem dizendo: Jesus, eu quero seguir os teus caminhos, faço o que for preciso. E um chega e fala, e Jesus diz assim: mas o Filho do Homem não tem uma pedra para colocar a sua cabeça. E a pessoa se afasta porque não quer abrir mão de tantas coisas e levar uma vida daquela forma que Jesus estava levando. Outro vem mas diz assim: mas primeiro deixa eu ir enterrar meu pai. O outro vem e diz: eu aceito seguir Jesus, eu aceito te seguir, Senhor, mas deixa primeiro que eu vá me despedir dos meus familiares. Mas Jesus sabia que eram desculpas que estavam sendo dadas e que aqueles que iriam fazer isso não voltariam. Como aconteceu com aquele jovem mancebo que está no Evangelho, que fala: Jesus, o que eu devo fazer para conseguir esse reino, essa felicidade? Jesus fala: vai, dá tudo o que tem e segue-me. E ele diz: eu faço tudo isso, mas eu tenho uma corrida, eu vou representar uma cidade. Depois, então, eu dou tudo o que eu tenho e venho te seguir. E ele fala: talvez seja tarde demais. Então, aquele jovem vai para aquela corrida de bigas e durante a corrida acontece um acidente e ele perde o corpo físico. Então, nós precisamos aproveitar os momentos que temos, não deixar para depois, observar, porque quantas vezes nós não abrimos mão de algumas coisas na nossa vida e queremos deixar para seguir Jesus, colocando sempre condições. Eu vou seguir, mas depois que eu fizer isso, eu vou seguir, mas primeiro eu preciso viver essa minha vida aqui, essa parte aqui. Então, para seguir Jesus, é necessário renunciar às vãs ambições de posse, daquilo que não se leva quando se deixa o corpo físico, porque o que nós levamos apenas as coisas que nós conquistamos dentro de nós. Quando Jesus fala da porta estreita que precisamos passar,
A estrada é difícil, nós vamos encontrar muitas dificuldades na nossa caminhada, mas essa porta estreita, quando conseguimos passar, ela vai nos levar a uma grande felicidade, já descobrindo as mudanças que iremos fazendo a cada dia. Então nós somos convidados a cada momento a seguir Jesus. Se não conseguir, Emmanuel diz o seguinte: se nós não conseguirmos avançar 2 passos por dia, que pelo menos alguns milímetros busquemos vencer, mas que não deixemos nos acomodar, que não nos deixemos envolver pelos obstáculos que surgem, pelas pessoas que de alguma forma nos trazem, nos machucam o coração pela ingratidão, pelas calúnias. Quantas vezes nós encontramos nessa nossa caminhada obstáculos de pessoas queridas. Por quê? Porque não aceitam, não compreendem a nossa decisão, não compreendem que nós estamos aqui na Terra, estamos vivendo as coisas da vida, mas que nós somos espíritos imortais e que precisamos aproveitar a nossa caminhada aqui, essa escola que é a Terra, mas aproveitar para crescermos a cada dia. E como é difícil encontrarmos apoio daqueles que ainda não têm essa compreensão e que valorizam mais as coisas da terra do que as coisas espirituais. Mas a nossa caminhada aqui sempre é em busca do crescimento espiritual. É essa a nossa meta. Jesus, ele vem trazendo na parábola das sementes, ele vem falando de como precisamos fazer para deixarmos que essas sementes elas caiam em um terreno fértil. Então, que nós sejamos a cada dia um terreno propício para que essas sementes do Evangelho elas caiam em nós e elas sejam ali adubadas e sejam tenham oportunidade, e nós vamos dando oportunidade para que elas cresçam, porque só assim nós realmente iremos aprender as lições trazidas pelo Evangelho. Então, o Evangelho vem dizendo da necessidade que nós temos de seguir em busca da felicidade que não é desse mundo, a felicidade que realmente é aquela que conquistamos dentro de nós nessa caminhada, porque viver agora a felicidade aqui na Terra, ela é só passageira, mas a felicidade real, ela é duradoura. E é essa felicidade que nós buscamos, mas nada nós vamos conseguir sem luta, sem renúncia de muitas coisas, porque os obstáculos aparecem sempre. Afinal, nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. Estamos aqui para vencermos as dificuldades que enfrentamos, porque nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então, nós somos herdeiros dos nossos próprios atos. E hoje estamos trabalhando para recuperar o tempo que nós deixamos passar. Então, Emmanuel traz essa mensagem tão linda, dizendo da necessidade que temos de fazer como Abraão. Abraão acreditou, Abraão seguiu com a fé que estava dentro dele e seguiu sem nem saber para onde ir. E nós somos chamados como aprendizes do Evangelho para desenvolver essa fé
vivenciando esses ensinamentos de uma forma mais consciente de tudo isso que Jesus trouxe para todos nós. Sabemos que a nossa busca aqui é das realizações espirituais. Então, nós estamos aqui na Terra, vivenciando as coisas daqui, da matéria, mas com um objetivo maior. Não é que devemos abandonar tudo, mas é o ter sem deter, é o possuir sem dominar. Então, quando nós somos chamados, o Evangelho vem falar aqui, Emmanuel vem falar aqui nessa mensagem, que importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Então, precisamos seguir na caminhada sem acomodar. Não vamos deixar para uma outra oportunidade. Vamos aproveitar agora, vencendo obstáculos. Como ele diz, sem repouso, vamos vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros, eliminando obstáculos. Nós somos chamados. O Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que ele diz que muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mas todos nós sempre fomos chamados. Fomos chamados em outras épocas e não aproveitamos e fizemos como aqueles, quem sabe nós naquela época, dando desculpas de que tínhamos algo mais importante para fazer e abandonamos esse chamado. Eram os nossos interesses pessoais, eram outras coisas que estavam em primeiro lugar em nossa vida. Mas hoje já temos uma outra compreensão. Então precisamos seguir nessa caminhada, vencer a cada dia, nos fazendo escolhidos para esse trabalho. Então o trabalho do Evangelho, ele vem trazendo para a gente, o trabalho do Evangelho não é, o vivenciar o Evangelho não é uma coisa fácil, assim, tranquila, não, nós vamos encontrar muitas felicidades, mas nós vamos precisar também, para vencermos as nossas dificuldades, nós precisamos lutar muito. Porque o Evangelho vem dizer que nós, como verdadeiros cristãos, não é só falar Senhor, Senhor, não é isto, mas é o vivenciar o que Jesus veio dizer. O que é? Compreender mais o nosso semelhante, procurar entender a condição de cada um nessa caminhada, calar o silêncio, que tão difícil em nossa vida, porque o orgulho está ainda tão forte que nós sempre queremos ter razão. E quando temos razão e que o outro acha que que a razão é dele e que às vezes traz para a gente uma situação difícil, é melhor calarmos, porque o que é que vai nos levar a uma discussão se a pessoa ainda não tem uma compreensão? Então nós precisamos ser indulgentes com o outro, precisamos trabalhar mais a paciência, a tolerância. Por isso estamos aqui, por isso estamos num grupo onde as dificuldades surgem, para que aprendamos a trabalhar todas essas dificuldades que surgem. E Jesus, ele vem falar em várias parábolas que traz dessa necessidade nossa. Quando ele diz das facilidades que existem no mundo e que nós, ainda vivendo aqui, não queremos enfrentar os obstáculos, começar a pelo menos tirando a cada momento um pouquinho daquilo que nos
traz dificuldades e seguindo em frente nessa grande romagem que Emmanuel vem trazendo para nós. Então, esse seguir em frente é vencer a nós mesmos, é trabalhar aquilo que está ainda dentro de nós e que dificulta a nossa caminhada nessa direção rumo à nossa perfeição. Então, quando ele diz que o verdadeiro cristão, no Evangelho, ele vem falando que o verdadeiro cristão não é aquele que diz, eu sou cristão, mas é aquele que procura vivenciar os verdadeiros ensinamentos. E os ensinamentos do Cristo, nós vamos reconhecer que quando Jesus ele chegou aqui e trouxe os ensinamentos, não foi só o falar, mas foi o vivenciar. E nós vamos mostrar realmente, se aprendemos, nós vamos mostrar a nossa mudança no dia a dia através do exemplo que damos na nossa caminhada. Não adianta eu falar, faça isso e eu fazer completamente diferente. Mas adianta sim eu exemplificar. Não precisa nem eu falar, mas através do meu exemplo eu posso ensinar ao outro o que é certo e o que é errado. Mostrar verdadeiramente o que Jesus veio trazer para nós, a lição de amor. Por quê? Porque nós estamos vivenciando aqui os ensinamentos de amor. Jesus trouxe para nós isso. Como é que nós vamos conseguir essa fundação do reino de Deus, se não pelo amor? E ele vem ensinar, simplificar todos aqueles ensinamentos, né, todos os mandamentos de Moisés, através do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a si mesmo é começar a entender que a nossa vida precisa seguir em busca das nossas mudanças. É compreender e olhar o outro tendo um outro olhar. Amar o próximo é perceber a necessidade de termos para com ele compaixão. É perceber que todos nós temos as nossas dificuldades, que o que eu sofro, o outro também sofre. Então, procurando perdoar as ofensas, procurando calar diante das calúnias, porque se eu não fiz e se o outro falou que eu fiz, não tenho porquê ficar irritado se eu estou com a minha consciência tranquila. O problema é que nós queremos mostrar ao outro que nós temos razão, por conta ainda do orgulho, do egoísmo, da vaidade, que estão presentes em nós. Mas nós precisamos nos afastar desses sentimentos e trazer para dentro de nós a humildade, a resignação, a tolerância, a paciência. E vamos ver pelo nome da casa, a perseverança. Perseverar no bem, perseverar no caminho que vai nos levar a uma felicidade real. Perseverar nos ensinos do Evangelho. Não é só ler, não é só ter todo o conhecimento, não é saber de cor o que está ali escrito, mas é vivenciar estes ensinamentos. A cada dia, como disse Emmanuel ali, é um passo que a gente vai dando, mesmo que seja muito lento, mesmo que a gente pare um pouquinho, porque a gente não consegue resistir naquele momento, porque alguma dificuldade impediu. Mas não vamos nos acomodar. Vamos seguir
no outro dia, pedindo a força ao Pai. No momento em que entramos em oração, nós vamos encontrando essa força. Jesus nos chama a atenção quando ele diz: orai e vigiai, ou vigiai e orai. Vamos vigiar os nossos pensamentos a cada dia. Vamos observar o que estamos pensando, o que estamos fazendo em nossa vida. E vamos entrar em oração. Porque é na oração que vamos encontrar realmente a força para nos afastarmos destes sentimentos que não nos levam a coisa alguma, que não nos levam a alegria nenhuma. Então busquemos sempre os tesouros do Espírito, que os ladrões não roubam, nem as traças roem, nem a ferrugem destrói. Procuremos os tesouros que vão nos dar a felicidade, que vão nos ajudar na caminhada e que vamos também com isto, nesse aprendizado, ajudar aqueles que estão juntos a nós, porque ninguém é feliz vendo o outro infeliz. Então, quando nós vamos conquistando esses tesouros, a nossa alegria é dar oportunidade para que outros também possam conquistar. Então, o Evangelho nos convida a mudarmos os hábitos, mudarmos a cada dia. Vamos procurar fazer essa renovação interior, que exige disciplina e sacrifício. Mas, diante do sofrimento, lembremos sempre de Jesus nas nossas orações, lembremos do exemplo dele, porque Jesus, ele veio aqui, um ser, o nosso exemplo, o nosso mestre, o nosso modelo e guia, e quanto sofreu, quantas injúrias, quantas pessoas que foram beneficiadas por ele e que na hora do sacrifício estavam lá acusando. Então, e nós que somos criaturas ainda com tantos problemas a vencer, ainda numa condição espiritual de crianças e que sofremos pelas injúrias, pelas calúnias, pelas indiferenças dos outros. Tenhamos sempre Jesus como exemplo para a nossa vida. Naquele momento em que passarmos por aquilo, vamos pensar como foi a vida de Jesus, qual o sacrifício para trazer para todos nós esse ensinamento. Então, ódio, egoísmo, orgulho devem ser combatidos sempre. E na busca da iluminação própria, todo esforço deve ser empregado. Todo esforço. Nós precisamos fazer isso. Então, diante da agressividade do outro, que tenhamos paciência. Diante da maldade, da ingratidão, vamos renunciar, vamos ter fé, vamos acreditar, vamos confiar no Pai. Sabemos que aquilo que estamos aqui passando é para o nosso crescimento se soubermos aproveitar. Então, envolvidos pela fé, perseverando, vamos seguir nessa grande romagem que Emmanuel traz para a gente, sempre procurando vencer essas dificuldades, mas nunca desistindo, porque a nossa caminhada é em busca da luz. Essa caminhada que vai nos dar, que nos direciona para a harmonia, para o crescimento espiritual, para a paz. Então é nesse ensinamento do Evangelho nós vamos encontrar o caminho certo para seguir. Então, que tenhamos sempre fé, que a fé nunca nos abandone. Nós não deixemos a fé nos abandonar,
porque Abraão, ele acreditou, ele seguiu assim, sem nem saber para onde ia. E nós sabemos, e nós já temos todo um conhecimento, toda uma bagagem de aprendizado. E resta agora colocarmos em prática cada dia em nossa vida, porque só assim estaremos realmente vivenciando todos os ensinamentos de Jesus. Se vem o sofrimento, lembremos que Jesus falou: bem-aventurados os aflitos. Ele quis dizer que todos nós aqui na terra, pela condição que estamos, iremos passar por sofrimentos. Mas quando passamos de uma forma equilibrada, sem revolta, sem achar que não merecemos, enfrentando tudo aquilo e modificando o comportamento, iremos realmente passar de uma forma, sermos os bem-aventurados. Então, que sejamos a cada dia esses convidados para vivenciarmos o Evangelho de Jesus, para que encontremos essa mesa de bênçãos à nossa disposição e possamos aproveitar. Que essas sementes lançadas em nossa vida, que a cada dia possamos adubar, para que elas cresçam e que se tornem verdadeiras árvores em nossa vida. E que os frutos, com certeza, eles chegarão de forma mais rápida, dependendo de cada um de nós. Então, nesse momento, vamos agradecer a Jesus pelos seus ensinamentos. São tantas mensagens que nós recebemos dele, são tantas mensagens, são tantos ensinamentos que nos levam a mudar de comportamento, a observar a nossa vida e percebermos assim o que é que realmente é importante. Quando entramos em sintonia com o Pai, com o Mestre amado, com a espiritualidade amiga, vamos encontrando a força para vencermos esses obstáculos que surgem em nossa vida. Vamos encontrando a paciência, a tolerância e vamos assim caminhando nessa estrada que nem sempre é fácil, mas que é necessária para o nosso crescimento. Que Jesus nos abençoe e que a paz e que a fé e que a oração estejam sempre presentes em nossa vida. Muito amor para todos nós. Que assim seja. Obrigada, meus amigos. Que a paz permaneça em cada um de vocês. Um abraço.